Questão da globalização, eu acho que... Eu quero falar um pouco sobre isso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu quero falar sobre isso num panorama político. Falar de política não é falar de um partido ou de um candidato. Falar de política é falar de um contexto social que vai ditar todo o legislativo que nós vamos trabalhar. Esse papo de que se discute política é a mesma coisa que dizer que a teoria não se aplica na prática. A política ela precisa ser discutida, obviamente, de forma coerente e consciente, porque nós iremos trabalhar com toda a legislação que vai fluir de um governo constituído. Toda a legislação decorre do panorama político atual. Então, se a gente vive um Estado autoritário, nós teremos uma legislação autoritária. Se nós vivemos um Estado democrático, nós teremos uma legislação democrática. E é inevitável reconhecer o avanço do neoliberalismo, que muitas vezes os seus próprios preceitos servem para negar o próprio liberalismo que nós até mesmo criticamos ou então concordamos, mas pelo menos ele tem menos impacto negativo que o próprio neoliberalismo. Por que eu digo isso? Porque se vocês pararem para pensar, e precisa ficar muito claro para vocês, o neoliberalismo ele vem trazer a questão do livre mercado, certo? Concorrência, o mercado se autorregula, o Estado tem que intervir menos, o Estado precisa ser fraco, entre aspas, no sentido de mínimo, para que o livre mercado possa agir, mas existe uma questão que o Estado vai agir de forma potencializada por conta dessa inércia e omissão no livre mercado, que é no âmbito criminal. Por que o Estado vai agir de forma incisiva no âmbito criminal? Porque quando você fala de um livre mercado de concorrência, obviamente que nós estamos falando daquela concorrência onde poucos, por meritocracia e por mérito, vão conseguir se destacar, muitos não conseguirão e serão colocados de lado. Esses muitos que não conseguem se destacar, que não conseguem se expandir, uma expansão econômica, esses muitos que são deixados de lado, que não são beneficiados pela meritocracia, em alguma forma eles vão se insurgir contra esse Estado mínimo, em alguma forma eles vão se insurgir contra esse livre mercado. E aí entra o Estado freando essas pessoas. O Estado acaba potencializando a sua atuação no âmbito penal para impedir que essas pessoas possam se insurgir contra o livre mercado, para que o próprio livre mercado possa continuar sendo livre e continuar funcionando. Isso reflete diretamente no âmbito penal e repercute diretamente no âmbito processual. Vejam, é impossível nós termos um direito penal forte, bruto, autoritário, que pune, e não temos um processo penal que acompanhe. O processo penal acaba acompanhando todo esse autoritarismo que o direito penal vem implementando. E isso tudo é muito fruto do neoliberalismo, que traz essa perspectiva do livre mercado. Porque quando você olha o livre mercado pela forma financeira e pelo âmbito de competição daqueles que estão competindo, nós literalmente deixamos de lado aqueles que não conseguem entrar na competição. Essa câmera foca em mim, mas vocês não podem esquecer que ela deixa todos vocês fora do foco. O neoliberalismo foca no livre mercado, mas ele deixa muita gente fora do foco. E isso repercute diretamente. E isso é política, que reflete no direito.